Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo meia dúzia. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso. Onde Jesus estava? Em Betânia. Na casa de quem? Simão. Quem era esse Simão? O leproso. Observe que logo de cara, alguém com certeza ia censurar o mestre por estar jantando na casa de alguém leproso. Ora, também estava ali uma mulher, que não lhe falo o nome aqui, com vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Duas situações no jantar: um leproso e uma mulher com um perfume caro, importado de fora. Eles estavam onde? No jantar. Também estava ali os seus discípulos. E um dos discípulos observou aquela atitude, daquela mulher que derramou um pouquinho daquele unguento caro sobre a cabeça de Jesus. Um dos discípulos questiona e reclama: por que gasta aquele óleo caro, aquele perfume caro em Jesus? Podia ter vendido. Observe a atitude dele, pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. A atitude de um dos discípulos era nobre, mas a mulher fez um ato mais nobre ainda, um gesto mais nobre ainda. Observe a atitude daquele discípulo. A mulher fez uma boa ação. A ação do discípulo também era boa. A princípio, vender. Mas Jesus, ele olha para o interior daquele discípulo e viu que a atitude dele era afligir aquela pobre mulher. Muitas das vezes, nós fazemos uma boa ação e alguém censura por que estamos fazendo aquele tipo de ação. Somos censurados por alguém quando estamos fazendo uma ação. A ação que aquela mulher estava fazendo era algo para o futuro. Tanto é que Jesus vai dizer bem claro aqui, pois praticou uma boa ação para comigo. Se o discípulo tivesse praticado uma boa ação e ficado de boca fechada, tem momento na vida que nós temos que ter prudência para não falar qualquer coisa e em qualquer lugar. Às vezes, nós abrimos a boca para falar qualquer coisa em qualquer lugar e não pensamos nas consequências do que falamos e, muitas das vezes, não queremos ouvir uma resposta. Se esse discípulo aqui ficasse com a boca fechada, ele não teria uma resposta dura de Jesus. Mas ele teve que ouvir. Ele teve que ouvir a resposta de Jesus, que a princípio foi uma resposta dura, mas ele teve que ouvir. Eu aprendo o seguinte: muitas das vezes devemos falar o que é conveniente e no momento certo e na hora certa. Não podemos abrir a boca de qualquer maneira, em qualquer lugar. E antes de nós abrir a boca em qualquer lugar, primeiro vamos verificar se a atitude que a pessoa está fazendo é uma boa atitude ou não. A atitude daquela mulher era uma boa ação. Lembre-se disso. Jesus disse para aquele discípulo: por que vocês estão afligindo essa mulher?
Ela praticou uma ação comigo. Porquanto, sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haver de ter sempre. Observe. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, ela fez preparando para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Ou seja, o ato daquela mulher seria lembrado onde fosse que o evangelho fosse pregado. Deixa eu dizer uma coisa. Existem pessoas que sempre vai fazer uma boa ação que serão criticados por quem não faz nada. Guarde isso. Existem pessoas na nossa caminhada que não praticam boa ação. E existem aqueles que praticam boa ação e são criticados por aqueles que não fazem nada. Se esses discípulos aqui ficassem com a boca calada, eles não levariam uma resposta daquele jeito. Afinal das contas, essa mulher fez ou não fez uma boa ação? Sim, ela fez uma boa ação. Se você for observar lá na frente, mais tarde, lá na sepultura de Jesus, 3 mulheres foram levando um bálsamo para embalsamar o corpo dele. Mas o corpo dele já havia recebido esse tipo de preparo com a atitude dessa mulher. Lá na frente não precisou mais. Tanto é que quando chegaram lá, a pedra já havia removido. Lembre-se disso. Nunca critique uma boa ação de uma pessoa. Não. Pois se você não pode e não sabe como ajudar alguém, também não atrapalhe. É mais fácil você se juntar à pessoa e praticar uma boa ação do que você criticar quem faz uma boa ação. Então, tenha sempre uma boa ação. Faça sempre o bem. E essa mulher, ela fez o bem. Mesmo sendo criticada por um dos discípulos, ela fez o bem. E esse discípulo que criticou a atitude dessa mulher é Judas Iscariote. Por quê? Porque Judas Iscariote pensava somente no lucro. Outro detalhe. Judas Iscariote estava pensando no lucro que vendendo esse perfume daria. Observe que tem pessoa que é ambicionista e só pensa em lucro, em ter de volta o lucro, vendendo para ter lucro. Ele queria que vendesse para dar lucro. Observe a atitude de Judas Iscariote, que pensou lá na frente, mas ele não pensou na ação que aquela mulher estava fazendo. Jesus disse para Judas Iscariote, falou para as pessoas que estavam ali: essa mulher está, na verdade, preparando o meu corpo, para a minha sepultura. Lembre-se disso. Se você não pode ajudar tendo uma boa atitude, uma boa ação, não critique quem faz. Pelo contrário, se junte a quem vai praticar uma boa ação. Faça sempre uma boa ação e tenha sempre uma boa atitude. Amém? Deus te abençoe sempre e te conceda a graça e a paz em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Boa noite.